Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Governo reúne-se hoje com estivadores e operadores no Ministério do Mar. António Costa promete uma solução para a greve dos estivadores. O Primeiro-Ministro admite tomar uma atitude mesmo que não seja negociada para retomar a atividade no Porto de Lisboa. A garantia foi dada ontem, depois do Conselho de Ministros Extraordinário, que celebrou os 6 meses de governo. António Costa diz que vai fazer um grande esforço negocial hoje, mas avisa que há limites para tudo. Para o Primeiro-Ministro, o funcionamento do Porto de Lisboa é capital para o conjunto da economia do país. É um dos temas para análise com os comentadores do ETV, António Gaspar e também Vítor Ramalho. Muito obrigada a ambos pela presença no Conselho Consultivo. Vítor Ramalho, António Costa admite forçar uma solução hoje, quer dizer, não sei se é hoje, mas pelo menos depois da reunião de hoje, admite forçar uma solução para a greve dos estivadores. Será a requisição civil, na sua opinião? É uma das hipóteses. Quer dizer, esta questão dos estivadores tem que ser vista em vários ângulos. Em primeiro lugar, há a questão da localização geográfica do nosso país, que é a porta de entrada e de saída para o continente europeu, e, portanto, o peso dos portos, do ponto de vista do fluxo comercial, é de uma enorme importância. E a greve arrasta-se praticamente desde abril. Numa situação como a que nós vivemos, numa crise profunda, os efeitos são muito negativos na economia nacional e, portanto, tem que haver aqui, obviamente, uma solução rápida. Primeira questão. Segunda questão. Antes do 25 de abril, as carteiras profissionais das profissões, em geral, aquelas que tinham carteira profissional, eram dadas pelos sindicatos, porque os sindicatos eram de inscrição obrigatória. Essa situação desapareceu completamente. Porquê? Porque passou a haver liberdade sindical. E é dificilmente aceitável, numa democracia e no respeito pela própria liberdade sindical, que um sindicato se arvore no direito de ser ele a consignar quem pode ser profissional de uma determinada profissão ou não. Isso acabou, pura e simplesmente. As chamadas carteiras profissionais hoje são restritas a profissões e são muito bem elencadas, que tenham a ver, sobretudo, com a defesa da saúde das pessoas ou a proteção das próprias pessoas em termos de segurança. Portanto, há aqui, digamos, uma desintonia relativamente ao posicionamento sindical. Há determinadas forças políticas que tomam a árvore pela floresta e entendem que tudo aquilo que vem, seja do que for, dos sindicatos é sempre correto. Ora, isso não é verdade. E eu estou-lhe a dar o exemplo claro, nós aceitamos regras democráticas ao nível institucional europeu que não são compagináveis com o propósito de um sindicato pretender impor a defesa de uma categoria profissional que só ele pode determinar quem entra ou quem não entra. Por outro lado, ao contrário do que se diz, sendo a remuneração de base dos estivadores de facto relativamente baixa, como a generalidade, aliás, dos portugueses, infelizmente, há um conjunto de contrapartidas que beneficiam, que acaba por ter, digamos, uma contrapartida muito mais vantajosa do que aquela que é também para a generalidade das pessoas. Isto é real. Portanto, nós temos que acabar rapidamente com esta situação conflitual e explicar às pessoas que isto não é tolerável, pelo menos na forma. Os direitos devem ser defendidos, mas têm que ser enquadrados numa perspectiva que as pessoas percebam. António Gaspar, vai ser possível encontrar uma solução? António Costa admite uma solução não negociada. Eu pergunto é se vai ser possível uma solução negociada. Olá, Sandra, bom dia. Eu acho que nós temos que contextualizar primeiro toda esta situação, não é? Portanto, isto não é novo, tem 4 anos, este problema com os estivadores tem 4 anos. O governo anterior teve foi fortemente incompetente para poder resolver esta situação, que não resolveu. E este governo agora, nestes meses, está a ser incompetente também a não saber, portanto, resolver esta situação. O que é que está por trás disto? Por trás disto está uma empresa que faz a gestão do Porto de Lisboa e que disponibiliza, digamos, para os operadores, os estivadores. O que é que aconteceu há relativamente pouco tempo? Foi que uma empresa, digamos, um operador, quis criar uma situação de monopólio, quis criar uma empresa que concorresse com esta situação de monopólio da empresa que faz a gestão do Porto de Lisboa. Para quê? Para baixar os custos, porque, digamos, o monopólio impõe os custos. E esta empresa, este operador, quis digamos, criar uma empresa para, concorrencialmente com a outra,
fazer com que os preços de exploração descessem. E é aí que reside toda esta situação. Depois há a precariedade e há essas coisas todas. Bom, mas isso é, eu digo, isso é, digamos, são acessórios relativamente ao problema base, ao problema fundamental. Ora bem, eu gostei de ouvir, enfim, a Ministra do Mar, agora, esta semana, dizer, não foi por estas palavras, mas foi mais ou menos por estas, mas a intenção era esta, ou bem ou mal a coisa tem que se resolver. E tem que se resolver mesmo. Quer dizer, não pode ser de 200 e tal, 300 pessoas, não é? Que põem em causa 4 milhões e meio ou 5 milhões de pessoas. Há pessoas que estão a passar muito mal, sobretudo nas ilhas, medicamentos e outro tipo de bens de primeira necessidade que não chegam porque estão retidos nos portos. Há importadores e há exportadores portugueses que têm ou que têm retidos no Porto ou que querem exportar e que não conseguem. São danos brutais para a economia portuguesa e estamos a falar em 300 trabalhadores. Quer dizer, eu acho que é uma coisa fácil de resolver, já que o governo foi incompetente, que este não seja incompetente e que resolva de uma vez por todas. Eu tenho uma esperança muito grande e uma fé também grande, que hoje na reunião, que se calhar vai acontecer agora ou vai acontecer por estes minutos mais próximos, que do António Costa consiga de uma vez por todas resolver este problema, porque não podem, um conjunto de portugueses não podem, digamos, andar a sofrer as consequências de meia dúzia de portugueses. Qual é que será a solução? É isso que eu devo responder. Bom, eu sou sempre partidário que o diálogo deve resolver as coisas, não é? Portanto, há uma sentença aqui, outra sentença ali. Seria, digamos, a situação ideal seria uma situação resolvida pelo diálogo entre os sindicatos, os trabalhadores, o governo, o Ministério. Portanto, acho que esta é a solução ideal. Se, por acaso, não se conseguir chegar, digamos, a uma situação de resolução pela via do diálogo, pela via construtiva, pois há mecanismos legais que o Governo pode deitar a mão. Uma delas é a requisição civil. E haverá outras, como deixava antever a Ministra do Mar esta semana, que eu ouvi atentamente, não vai a bem, vai a mal. Portanto, não podemos esta situação se prolongar. Quer dizer, agora, os sindicatos têm que perceber, os trabalhadores têm que perceber, os operadores têm que perceber, quem faz a gestão do Porto de Lisboa tem que perceber, portanto, todos os stakeholders, portanto, deste assunto têm que perceber que tem que ser encontrada uma solução. Não a bem dos estivadores, não a bem dos sindicatos, não a bem do povo português, digamos, é bem sobretudo daqueles que querem exportar e querem importar e que não conseguem, e depois os terceiros que acabam por sofrer as consequências. Há bens que, digamos, nós fabricamos muitos bens finais, mas que recebemos bens intermédios para fazer esse bem final, que não estão a chegar. Portugal não está a exportar. Nós sabemos que o nosso modelo tem que ser pelo lado das exportações, em termos da criação de riqueza, portanto tem que ser encontrada de facto uma solução. António Costa não quer entrar em guerra com o PCP e com o Bloco de Esquerda nesta questão? Vamos lá ver, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são partidos que apoiam o governo, como é evidente, e, portanto, ele não pode deixar de levar em atenção a posição que sustentam. Não é fácil fazer este equilíbrio de maneira nenhuma, até porque, tradicionalmente, por isso é que eu comecei por referir isso, há uma valorização em abstrato de posições do mundo de trabalho muitas vezes não são compagináveis com o bom senso e com o equilíbrio e até com a reprovação de condutas que são condenáveis. E aqui, quando eu invoquei a situação da União Europeia, as pessoas que estão em casa percebem, antes do 25 de Abril, a atribuição das carteiras profissionais era obrigatoriamente feita por sindicatos, porque os sindicatos eram de inscrição obrigatória. Ninguém podia deixar de estar inscrito num sindicato, porque fazia parte da organização corporativa. Ao desaparecer isso, a titulação das carteiras profissionais não pode ser feita pelos sindicatos. E, portanto, de alguma maneira, é esse espírito que permanece, neste caso dos estivadores, o que é completamente condenável. E os próprios partidos que defendem a democracia devem ter também isso em atenção, porque aqui, se não às tantas, há um monopólio sindical que, embora não atribua carteiras, defende-as como se este atribuísse. Mas, sendo os dois partidos que apoiam o governo, enfim, nesta semana tínhamos a Associação Cristas a dizer que o PS devia tentar usar a influência do PCP e do Bloco de Esquerda para chegar a um consenso nesta questão. Não é fácil pelo seguinte, porque tradicionalmente, ao contrário do que parece, o Sindicato dos Estivadores não é um sindicato muito influenciado, ao contrário do que parece, por posições de influência partidária tucur. Ao longo da história nós verificámos isso. Os estivadores têm uma tradição muito grande, até ao nível mundial. A comparação não serve, mas aquele filme famosíssimo de Alô no Cais, que é uma das obras-primas, aliás, do Marlon Brando, que tem uma intervenção verdadeiramente genial, traduz um pouco isso. Quer dizer, a defesa do corporativismo
de uma forma exacerbadíssima, que propicia até intervenções externas, no caso não é o caso em Portugal, naturalmente, mas no caso do Alude do Cais, da própria mafia, por efeito da lei seca nos Estados Unidos. Portanto, não estou a comparar rigorosamente nada, estou a chamar a atenção que é uma realidade muito específica. António Gaspar, as perdas desta greve são irreparáveis? São, porque por muito que nós venhamos a recuperar, portanto, num espaço de tempo relativamente curto ou longo, não sabemos, não é? Mas são irreparáveis porque há muitas coisas, sobretudo há uma coisa que já se perdeu por parte da maior parte dos operadores, não é? Que é a confiança, não é? E essa é determinante para qualquer negócio. E aqui, neste caso concreto, põe-se isso. Não é? Há operadores hoje que já não estão a operar 100% a partir de Portugal, já estão a operar grande parte da sua operação a partir de Vigo, porque é o porto, digamos, mais perto aqui de Portugal. Há outros que passaram do Porto de Lisboa, passaram para o Porto lá de cima de Leixões, que tem, enfim, à partida tem umas condições diferentes daqui do Porto de Lisboa. Portanto, e sobretudo aqui Lisboa está a perder, que era o maior porto e continua a ser, mas, enfim, em termos de carga, continua a perder e continuamos todos a perder. Portanto, eu acho que isto é uma situação que não pode continuar, não pode absolutamente continuar. Todos perdemos, perdemos a confiança e mais, em termos internacionais, e se olharmos à imprensa internacional, há alguma imprensa internacional que já faz referência, portanto, a este tipo de situações, não é? De que Portugal não é um país de confiança relativamente a estas matérias, ou seja, há exportadores que querem enviar para Portugal certas determinadas matérias, não é? Matérias-primas ou produtos acabados ou o que quer que seja, e que não conseguem fazer cá chegar porque há 300 pessoas, 200 pessoas que fecham um porto e que não deixam sair. Aliás, esta semana foi a Brigada de Intervenção Rápida da PSP, foi ao Porto para possibilitar a saída de meia dúzia de contentores que estavam no Porto e que eram de extrema, digamos, necessidade, não é? Portanto, isto não só nos deixa mal vistos em termos internos, como nos cria problemas em termos externos, exatamente por essa falta de confiança que existe dos operadores relativamente àquilo que se passa no Porto de Lisboa, sendo Lisboa o principal porto português. E mais, eu acho até outra coisa, eu acho que aquilo que os estivadores aqui no Porto de Lisboa estão a criar é uma via direta para a construção do Porto do Barreiro. Portanto, que estava um bocado em stand-by, mas com este tipo de situações não me custa nada acreditar que o Porto do Barreiro, que estava em stand-by, arranque dentro de pouco tempo em grande força e seja uma alternativa, de facto, aqui ao Porto de Lisboa. Ontem o Governo fez 6 meses. Que balanço é que faz? Para já, Marcelo Rebelo de Sousa garante estabilidade até às eleições autárquicas e depois? Bom, vamos ver. Eu acho que, ao contrário do que diz a comunicação social, esse recado não é para o Governo, mas é para o seu próprio partido, o PSD. Como me parece lógico, como quem diz, se tu estás à espera que eu aqui acelere a queda do Governo, desengana-te e vamos ver qual é o teu comportamento nas autárquicas. E como não vai ser, a meu ver, de grande mudança, vai colocar Pedro Passos Coelho numa situação muito difícil. Mas, posto isto, há aqui vários aspectos do ponto de vista do Governo que têm que ser relevados. Primeiro, este Governo foi um Governo que, de alguma maneira, surpreendeu a generalidade dos portugueses. Não era expectável que, depois dos resultados que foram obtidos e em atenção à história da composição do Governo, tivesse avançado o Partido Socialista sozinho, com o apoio de 2 partidos à sua esquerda, e que foram sempre adversários fidagais. Eu achei isto estranho na altura, por uma razão, porque os próprios partidos de esquerda têm uma concepção do materialismo dialético, como o invocam, e há um fator determinante que sempre defenderam, que é a autocrítica. Ora, ao apoiarem um governo do Partido Socialista, depois de o considerarem sempre o adversário principal, deviam ter feito uma autocrítica, reconhecer o erro passado, dizer realmente nós erramos e agora o momento histórico alterou-se e vamos justificar. Não o fizeram. E isso não é questão menor, a meu ver. Seja como for, é um governo que, do ponto de vista da generalidade das pessoas, surpreendeu. De qualquer maneira, tendo surpreendido, a direita jogou no imediato, no curto prazo, de uma forma desastrada, porque não percebeu que as medidas que o Governo ia tomar, nomeadamente na reposição dos salários, na sobretaxa, no problema das pensões, iria procurar responder a um asseio generalizado das pessoas e, portanto, geraria também uma confiança. E isso foi muito positivo
nas promessas que o Governo fez e na forma como geriu. Isso é indubitável quanto a mim. Há duas cedências que eu, na altura, chamei a atenção, que fez também, agora aos partidos da esquerda, vamos ver, foi o problema dos transportes coletivos urbanos de Lisboa e Porto, com o propósito de vir a integrá-los na municipalização, portanto, quer em Lisboa, quer no Porto. Vamos ver se isso é viável, em que termos é que é viável, até pela onerosidade da situação. Digamos, é o aspecto mais controverso nesta primeira fase da governação. Na segunda fase da governação, chamemos-lhe assim, houve a ultrapassagem do orçamento. E isso também foi muito positivo. Houve críticas sistemáticas dizendo que o Governo provavelmente não passaria em Bruxelas em termos orçamentais. Passou. E isso acabou por dar também uma confiança acrescida. Mais tarde, houve, e mais recentemente, houve duas situações que estamos agora a ajuizar para ver qual é o resultado. O problema dos contratos de associação com as empresas, com as escolas, por um lado, e por outro lado, esta questão concreta dos estivadores. Isto tem um efeito na economia muito significativo, um e outro, em termos diferentes, e o que eu sinto é que a maior fragilidade, talvez, é mesmo ao nível económico. Porquê? Porque para haver investimento tem que haver uma confiança redobrada e a resposta ao investimento não tem sido, de facto, dada. Há outra vulnerabilidade que não tem rigorosamente nada a ver com o Governo e que essa é gravíssima, a meu ver, gravíssima, é o problema como o Governo anterior deixou a nossa banca. A banca está descapitalizada, quer a banca pública da Caixa Geral de Depósitos, quer a banca privada em termos das soluções que tem que adotar, nomeadamente o BPI em relação ao BFA e aquilo que se passou com o Banif. E aqui a gravidade é muito séria, e termino com isto, porque na minha concepção há uma visão estratégica da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu que considera a Ibéria como um todo, independentemente da existência de dois países. E é evidente que está a forçar tudo por tudo para que a banca seja reforçada ao nível da maior capitalização espanhola em termos de percentagem de gestão. Isso a ter lugar será gravíssimo, porque quebra completamente o equilíbrio que neste momento existe, e por outro lado não estou a ver como é que o Governo vai descalçar esta bota que não é fácil. Portanto, a vulnerabilidade maior é esta questão económica, as finanças têm a ver com o Governo anterior muitíssimo, e depois há uma outra situação mais delicada, como é o problema do coisa. Resumindo, a figura que sobressai do Governo é o Primeiro-Ministro, e tudo está condicionado à ação do Primeiro-Ministro. Balanço deste Governo? Não parece positivo, claramente não. Portanto, há um conjunto de debilidades que se vêem, não é? A execução orçamental do primeiro semestre vai ser determinante, mas há, digamos, já um conjunto de indicadores que apontam, dados conhecidos esta semana ou no final da semana passada, que as coisas não estão a correr, enfim, como o Governo esperava. Se for introduzido agora o IVA da restauração para os 13%, irá, enfim, 170 milhões de euros, será previsível que haja uma quebra, de facto, desses valores. Portanto, há aqui, em termos de receita fiscal, há aqui alguma quebra relativamente àquilo que era a previsão inicial. E depois, em termos da despesa, a despesa vai aumentar, não é? Portanto, as 35 horas, os ordenados dos funcionários públicos, um conjunto de situações que vão aumentar e que vão, a meu ver, digamos, não se compaginam com aquilo que era o programa de governo. Oxalá que esteja enganado nessa matéria e que as coisas corram bem, mas não se compagina com isso. Entretanto, eu gostava só de dar aqui uma palavra relativamente ao Presidente da República. Eu acho que o Presidente da República, aquilo que disse, foi um tiro no pé, porque o Presidente da República não tem que dizer que vai só intervir depois das eleições autárquicas ou antes, ou quando quer que seja, porque ele não sabe se vai haver problemas, na coligação, enfim, na maioria que suporta o Governo na Assembleia da República. Ele não sabe se vai haver uma ruptura entre o Partido Socialista e os dois partidos que o suportam na Assembleia da República. Isso é expectável, na sua opinião? Não pode ser, quer dizer, eu ouvi a Catarina Martins agora, esta semana, ontem, a dizer que temos que pôr os patrões na linha. Quer dizer, temos que pôr os patrões na linha. Isso é uma linguagem que não cola com o do Partido Socialista. Não pode colar de maneira nenhuma, não é? Porque se não há patrões, não há, quer dizer, não há empregados, não há patrões. Não há patrões, não há empregados. Quer dizer, uns dependem uns dos outros. Portanto, tem que haver patrões, tem que haver empregados. Tem que haver quem tenha capital para investir. Porque se não há quem tenha capital para investir, não há emprego.
Mas é claro, não, eles temos que ensinar aos patrões. Quer dizer, isso é uma linguagem que não pega, quer dizer, nem pode pegar com o Partido Socialista, que é um partido responsável. Isto é uma linguagem de um partido que é irresponsável. Portanto, o Partido Socialista tem que ficar longe dessas situações e quiçá alguma, por exemplo, agora esta dos portos, ninguém sabe como é que isto vai terminar, dos estivadores, outras que poderão acontecer proximamente, não é? Portanto, poderá criar umas fendas na coligação, como o Vítor disse, eu acompanho nisso, portanto, inimigos figadais, portanto, sempre foram o Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do Partido Socialista. Quer dizer, estão a aprovar coisas de olhos fechados, metem a mão à frente para aprovar, não é? Como dizia o Álvaro Cunhal, ponham a cruz e quando for para votar no Soares, ponham a cruz e tapem os olhos. Portanto, são sapos consecutivos que esses partidos estão a engolir. E há de haver um momento, se calhar, em que ou não querem engolir mais, ou Costa não está disposto a se ter mais, e as coisas podem descambar quando ninguém, ou pouca gente o perspectivava. Portanto, eu acho que foi pouco prudente o Presidente da República ter dito isso. O Presidente da República devia ter dito, ok, sim senhor, para não contem comigo para desuniões. Eu vou fazer tudo para unir. Sempre tem dito isso. Que é um conciliador. Sim senhor. Isso ficava muito bem. Se eu vou intervir, não vou intervir, as situações que se vão compaginar, digamos, no tempo, é que vão dizer se eu vou intervir daqui a 1 ano ou 2 anos a transição, ou se não vou intervir nada e esta legislatura vai até ao fim. Eu acho que ele foi precipitado. Foi, digamos, não foi prudente, não teve uma atitude prudencial e cautelar. Eu teria essa atitude de dizer que sim senhor, eu vou fazer tudo, vamos dialogar, eu sou um homem de consensos, vou puxar, digamos, o governo, vou puxar a oposição, vamos todos lutar, porque no final de contas há aqui um bem comum que é o bem Portugal, portanto é que deve estar à frente disto, digamos, de todos os objetivos. Agora, por esse prazo de... Não, porque ele pode ser obrigado antes, digamos, dessa situação das autárquicas, que ocorre, enfim, lá para finais do ano que vem, pode ser obrigado a tomar uma posição, não porque ele a queira tomar, mas porque os atores em cena tomam posições que não deixam outra alternativa. Como é que encara estas declarações de Catarina Martins? Vamos lá ver, relativamente aos patrões, não é muito sensato, até pelo seguinte. Vamos lá ver. Nós vivemos um mundo muito complexo, incerto, com efeitos negativos na generalidade das regiões, em termos das previsões. É bom nós termos presente que os Estados Unidos não estão a crescer agora como era perspectivado. A América Latina é o que se sabe. O Japão a mesma coisa. A própria China. Já não falo no Médio Oriente e na Europa. Nós somos um país muito dependente do exterior e há aqui uma debilidade tremenda para a qual não houve resposta concertada em termos de desígnio nacional. É que o nosso sistema produtivo é inexistente, pura e simplesmente. Nós não temos forças capazes de responder, mesmo do ponto de vista do crescimento, se não houver aqui aquilo que eu chamo a imprescindibilidade de se gerar uma consciência coletiva no futuro. A psicologia coletiva é absolutamente determinante. E, portanto, ela ao dizer isso não concorre para o reforço da psicologia coletiva e para a confiança. Portanto, não é positivo. Vítor Ramalho, António Gaspar, muito obrigada pela vossa presença e análise neste Conselho Consultivo, que hoje fica por aqui, está de regresso na próxima segunda-feira.